Olá, boa noite a todos e a todas que vieram hoje prestigiar o Doses de Imunidade Amorosa. Nossa, gente, tá aquela batidinha no coração, sabe? Eu tô meio sumidinha daqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa retomada aqui, como eu tô de volta. Mais um convite especial que eu trago para o Doses de Imunidade Amorosa, para alimentar o projeto Primeiros Laços. E a convidada, ela é muito especial, é muito competente. Inclusive, já vamos dar uma acenada aqui, ela tá chegando. Inclusive, ela tem um marco na minha trajetória e vocês vão saber por quê. Ela é uma convidada maravilhosa e vocês vão ver. Quem está chegando, boas-vindas a todos. Maravilha. Olha, gente, eu tô aqui emocionada porque ela é muito, muito querida e é um tema que nós vamos conversar que é muito importante. Setembro Amarelo. Quem chega pela primeira vez ao canal no Doses de Imunidade Amorosa, eu esclareço que este canal ele está conectado a um propósito da minha história de vida. Aqui eu registro toda a minha trajetória de tratamento e superação, retribuindo aqui todas as bênçãos recebidas no percurso da minha jornada oncológica de 2018 a 2020. Foi quando eu diagnostiquei um câncer de mama. E aí, porque quem passa por uma trajetória dessa precisa sair diferente. E uma das missões maravilhosas que a gente aprende nessa jornada oncológica é de que a gente precisa retribuir todas as bênçãos. E aqui eu resgato nesse canal a minha história dos primeiros laços, e vou prosseguindo, ampliando os laços de todas as cores. Inclusive eu estou aqui homenageando todas as cores de setembro. Setembro é um mês com muitas causas e muitas lutas e muita importância sobre a saúde. Bom, é tão maravilhoso também contar com os amigos. Estou vendo que tem muita gente querida chegando. Que maravilha! Ana Ventura, muitas amigas queridas. Enquanto a nossa convidada está chegando, então estamos aqui, vamos lá. A Adriana Helena está chegando? Gente, nossa live. Eu quero falar, ela tá chegando, acho que ela tá chegando aqui. Eu falo também para um público muito querido que o Doses de Imunidade Amorosa vai abraçar hoje. Uma jornada de profissionais, de amigos, profissionais de trabalho do meu movimento Ouvidores em Ação. Sejam todos bem-vindos a essa live, a todos que apoiam o Setembro Amarelo. E essa conexão com o projeto do Ouvidores em Ação e o projeto Doses de Imunidade Amorosa tem total correlação, porque o Ouvidores em Ação, eles fizeram parte do meu percurso oncológico. Eu sou muito grata a todos do movimento que me apoiaram, que me acompanharam na jornada. Vamos ver se a nossa querida já chegou. Adriana, querida, solicita de novo, que eu acho que eu perdi aqui para enxergar. Vamos lá para dar boas-vindas à nossa querida, para a gente aproveitar a live, porque ela tem muito a nos trazer, né? E aí eu vou falar um pouco dela. Cadê ela, Adriana? Solicita de novo aí, entra e sai se for o caso, mas vem com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, achei. Deixa eu ver se ela aqui. Adriana, eu tô com duas solicitações aqui, peraí, deixa eu ver. Adriana Helena. Olha, querida Adriana Helena, quanta gente querida chegando. Conseguimos! Uhul! Queridos, muito importante, todos nos ouvem, me ouvem bem. Adriana, querida, muito bem-vinda. Vamos ajeitando a nossa lente, ver se tá ok. Conectadíssimos, todos nos ouvem, nos veem. Maravilha! Vamos ver. Adri, bem-vinda, Adri. Nossa, que alegria. Ai, meu Deus. Eu não vou contar agora não, gente. Eu vou contar depois. Eu vou falar para quem é a Adriana antes que ela já abra a voz aqui.
quem é a Adriana Helena de Paiva? A Adriana Helena, eu falei para vocês que eu ia trazer assim uma especialista, né? E uma profissional muito competente. Eu vou só mostrar um pouquinho do currículo dela. Ela é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, é mestre em Serviço Social, especialista em Violência Doméstica, especialista em Terapia Familiar Sistêmica pelo Domus, possui aperfeiçoamento em pesquisa e intervenção em situações de morte e luto e aperfeiçoamento em tanalogia. É um estudo científico, eu fui pesquisar para estudar e aprender sobre morte, sobre as causas e fenômenos a eles relacionados. Adriana, e tem mais, assistente social, nós temos. Quer falar um pouquinho do nosso primeiro laço? Seja bem-vinda ao Dose de Imunidade Amorosa, extensivo ao Ouvidores em Ação, porque, afinal de contas, essa live ela contempla uma ação de cidadania ativa, um movimento voltado a compromisso com o cidadão, e informação cura, salva vidas. Não é isso, Adriana? Bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Linda. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria, né, receber esse convite. Recomendo vocês a sempre fazerem trabalhos com os amigos, porque eles nos enchem assim de elogio. A gente até acha que é alguma coisa, né? Mas a Kelly é um presente, assim. A gente teve a oportunidade, né, de se conhecer em Macaé, na época trabalhando na Petrobras. E ao longo dos anos aí a nossa parceria de vida, né, Kelly? Ela foi se estendendo, se fortalecendo, e essa admiração pelo trabalho, pela dedicação, pela competência profissional, ela é mútua. E, além disso, a Kelly, né, como a maioria aí já conhece, é uma pessoa extremamente engajada, militante realmente em defesa dos direitos, da cidadania, e com esse trabalho tão fantástico, trazendo a experiência de vida dela como uma pessoa que também quer fazer a diferença, não só profissionalmente, mas como pessoa na vida dos demais. E isso é sempre um orgulho a gente poder partilhar qualquer iniciativa que a Kelly nos traga, né? Então é com muita alegria, Kelly, que eu estou aqui hoje para pedir esse espaço e poder contribuir de alguma forma. Gente, essa live promete, é recíproco e é maravilhoso a gente aprender. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa proposta da live, Setembro Amarelo, falarmos sobre prevenção, né, do suicídio, e estamos falando sobre valor da vida. Esse é o propósito do Setembro Amarelo. E valor da vida é isso, é nos reconhecermos, valorizar o próximo. Isso é um grande exercício. E aí, gente, como eu falei que ela é maravilhosa, a gente vai conversar, então, sobre o tema, para a gente não perder tempo, porque ela tem muito a contribuir, porque a gente não perde tempo aqui, né? A gente aqui, eu falo demais, então eu já estou comprometida que ela vai trazer, assim, uma riqueza de contribuição que vai mexer na nossa zona de conforto. E aí, vamos conversar, então, sobre prevenção do suicídio? Vamos falar aí dos dados epidemiológicos do suicídio no mundo e no Brasil. Vamos falar sobre os mitos do suicídio, mitos sobre prevenção, ideação, planejamento e tentativa de suicídio, onde vamos procurar ajuda. Ela vai deixar essas dicas todas. Essa é a pauta da noite, gente. Olha, que promete. E aí a Adriana já falou um pouco do nosso vínculo, exatamente, e por que a reciprocidade e o engajamento com ela, porque eu tenho a recíproca admiração. Aprendi muito com ela quando ela chegou na Petrobras e ambientamos, né, a sua chegada. Então, assim, depois eu conto mais. Isso é para a próxima live, que a gente vai ter muitos momentos. Da forma como você me recebeu também. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Bom, como a gente colocou, esse canal ele tem uma proposta genuína de troca de experiências e colaborar com todas as experiências vividas, né, de vida, não só do universo oncológico, e estendendo a ele. Então, o outro destaque também que eu acho que é importante, que eu coloquei aqui, porque trouxemos um Ouvidores em Ação, né, porque esse tema ele é pauta também do espaço das ouvidorias, das instituições, das organizações.
E aí, Setembro Amarelo, como uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, visa, de fato, conscientizar a população sobre o grave problema e reflete sobre as formas de evitá-lo. A campanha desse ano, Adriana, vê se não foi isso. A campanha de 2021 destaca assim: falar é sempre a melhor solução. Não é isso? Exatamente. E aí, movido por esse espírito também, que não é diferente, vivendo um cenário pandêmico, no Ouvidores em Ação, contemplamos o slogan do ano, que cada ano a gente coloca um slogan, eu escolho um slogan, e esse ano foi Ouvir Importa, porque é tudo que a gente precisa, né? E aí, vamos lá, sem mais delongas. Adriana, fala pra gente sobre uma curiosidade. Então, fala aí pra gente. Dados epidemiológicos em fenômeno de suicídio no mundo e quais as diferenças da prevalência de gênero e das faixas etárias. Ou seja, fala aí, como é que é essa tendência, né, de gênero, homem, mulher, quem mais? Como é que é esse movimento? E que idade, faixa etária que predomina esse comportamento, né? O fenômeno do suicídio. Fala pra gente. Essa pergunta é bem importante, né? E as pessoas costumam ter curiosidade até para entender o fenômeno do suicídio, né? Como ele acontece perto de nós, que impactos ele traz do ponto de vista de saúde, né? Então, primeiro a gente precisa falar que o suicídio, ele é um problema complexo. Ele não tem fáceis explicações, né? É um problema complexo, que não tem uma causa única, né? As causas que envolvem a ocorrência, a incidência de suicídio, elas vão desde fatores individuais até fatores socioeconômicos, macroeconômicos na sociedade mundial. Então, falar de suicídio nunca é uma coisa simples. Aquela lógica de pensar, o fulano fez isso, ou a fulana fez aquilo por causa disso, é uma lógica rasteira, que não alcança a complexidade do fenômeno do suicídio. Então, o suicídio, ele é hoje, né, com muito mais propriedade, analisado, inclusive do ponto de vista epidemiológico, tendo em vista aí o imenso impacto na saúde, inclusive impacto financeiro, né? Para a estrutura de saúde, para conseguir dar conta disso. Fora que é uma experiência devastadora na vida das pessoas, né? Então, de uma maneira geral, a gente precisa falar que um único suicídio, e acho que esse é um primeiro dado importante, um único suicídio afeta, no mínimo, 6 pessoas de maneira direta. E quando a gente vai pensando nisso, enquanto fenômeno social, a incidência disso é muito maior. A gente pode falar em milhares de pessoas afetadas indiretamente por uma ocorrência de suicídio em que se tome conhecimento. Então, para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde fala que só em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. Isso significa 1 em cada 100 mortes notificadas. E isso é importante dizer. Horas ocultas, né? Exatamente. A gente está falando de dados epidemiológicos que vieram a público, mas a gente sabe que existe um preconceito e uma dificuldade em muitos lugares no mundo em fazer a notificação de uma morte por suicídio. Então, para cada um suicídio, também é importante dizer isso, a gente tem uma média de 20 tentativas de suicídio sem sucesso. Então, isso pensando estatisticamente, ou seja, pessoas que estão no nível de sofrimento extremo e que fazem tentativas de suicídio e que ainda assim, sem sucesso, muitas vezes podem reiterar essas tentativas até que a morte de fato aconteça. Então, a gente não está falando de um fenômeno simples, a gente está falando de um conjunto de processos que leva a uma extrema experiência de sofrimento existencial. Ainda do ponto de vista epidemiológico, é importante dizer que a Organização Mundial de Saúde, atualmente, ela tem chamado a atenção para o fenômeno crescente da incidência de mortes de adolescentes por suicídio. Então, hoje, isso a gente está falando de dados de 2020, a OMS recomenda, inclusive, para as políticas de saúde dos países no mundo, que se estabeleçam ações dentro da prevenção de suicídio que foquem no público adolescente. Para a gente ter uma ideia, os jovens de 15 a 29 anos, eu estou falando jovens, né, incluindo adolescentes e adultos jovens, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidentes e violência interpessoal.
Então, é realmente uma incidência muito grande. E como a gente falava que essa questão epidemiológica também tem a ver com outras coisas de desenvolvimento social e econômico, não por acaso, 79% dos suicídios no mundo ocorreram em países de baixa ou de média renda. Então, isso também é um fator que reúne o aspecto econômico e social como um influenciador em potencial para que a gente tenha uma maior incidência de ocorrências de suicídio. Isso facilita com que a gente pense que não é apenas uma causa individual, mas Perfeito. é um conjunto de fatores que interferem nisso. E eu acho interessante que você já leva muito com esse diagnóstico seríssimo, né? Global, é um problema global. E se a gente pensar no nosso país, o número aí que a gente tem de conhecidos de adolescentes, quer dizer, não é tão surpreso, mas assim, eu estou surpresa com o número, com a quantidade, né? Então, as mídias, a imagem, aquela projeção, e todos esses fatores realmente são assustadores. E isso também tem muito a ver com a mídia, com as redes sociais, etc. E aí a gente entra na segunda questão. Vamos falar sobre mitos. Porque o mito é uma questão assim que é muito comum na oncologia. A gente carrega-se muito mito na oncologia. Quem tem câncer é porque tem rancor no coração. Quem tem câncer vai morrer. Paciente doente não pode trabalhar. E assim vai. E isso não deve ser diferente para o universo, né, do suicídio. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre os mitos que envolvem suicídio, né? Considerando esse tabu que é a sociedade, assim como o câncer, não pode, eu tenho aquela doença, né? Eu tenho aquela doença, assim como o suicídio, né? Não, porque eu perdi um filho, ninguém fala, é subnotificação, né? Vai morrer do coração, vai morrer de tudo. Menos que, né? Então, fala um pouco desses mitos, né? Do tipo de quem quer matar não se mata, quem quer se matar faz. Como é que é isso? Fala pra gente um pouquinho sobre essa pauta. É muito importante, né? E eu acho que a maioria de nós tem muita curiosidade sobre isso, né? Porque é isso que a gente vai escutando no dia a dia. Primeiro, a gente vê essas construções sociais que vão estabelecendo, entre aspas, né, tabus, porque na verdade são falsos tabus, né? Viver, morrer faz parte intrínseco do processo de desenvolvimento, né? E a gente não vai fugir disso, nenhum de nós que estamos aqui hoje. Então, é importante a gente pensar que se a morte é algo natural, inerente, né, na experiência humana, por que ela seria um tabu? O tabu é aquilo que a gente não pode falar de jeito nenhum. Então, faz parte de uma construção social que é falha, que é falsa, né? Por que eu não posso dizer que eu estou com câncer? Por acaso não é um processo também que acontece e que a gente não pode simplesmente negar? Então, essas construções de tabus, elas precisam ser questionadas para que progressivamente a gente desconstrua essas falsas ideias. Não simplesmente por desconstruir, mas porque elas nos isolam. Elas fazem com que a gente se distancie das experiências que nós ou que os outros estamos passando e diminui a nossa capacidade de dar e de receber retorno, né? Até a Nalu Ventura aí está dizendo, existe um mito falando que suicídio é falta de Deus, a gente vai falar disso aí também. Agora, antes de entrar propriamente nos mitos, eu queria falar sobre a prevenção do suicídio, né? Por que eu quero falar antes da prevenção do suicídio? Porque quando a gente está falando que existe um tabu social sobre o tema, a gente criar oportunidades como essa, né, que você criou hoje, para que nós pudéssemos falar sobre isso, é a oportunidade da gente trazer à tona que o tema não é um tabu, ele faz parte, é inerente, a gente precisa falar, e prevenir suicídio passa sobre falar, sim, sobre o suicídio nos dias atuais. E falar disso não só no Setembro Amarelo, mas ao longo de todo o processo. Todos nós estamos vivenciando aí uma série de dificuldades, né, de saúde mental, estamos aí vivenciando um período pandêmico, todo mundo com um esgotamento emocional muito grande pelas mudanças na nossa sociabilidade. Então, isso não é fácil para nenhum de nós. E se a gente tem pessoas que, enfrentando tudo isso, antes nunca procuraram, nunca precisaram de uma ajuda especializada,
hoje já sentem a necessidade, vamos imaginar aquelas pessoas que já enfrentam vulnerabilidades emocionais há muitos anos, condições de sofrimento extremas e que, além disso, precisam lidar com esse conjunto de fatores. Então, a gente está falando de uma coisa gigante e que a gente não pode fechar os olhos e pensar, não vamos falar sobre suicídio. É o contrário, precisamos sim falar sobre suicídio. E falar sobre isso, Kelly, tem uma questão que é o seguinte, a gente está falando em prevenção e prevenção ela tem 3 possibilidades. A gente falar de suicídio para pessoas que não têm nenhuma tendência, nenhum sinal, que nunca manifestou nada relativo a isso, é importante, isso é prevenção do suicídio, porque em algum momento nós podemos enfrentar essa dificuldade, passar por essa experiência. As pessoas que já manifestaram uma ideação suicida, e a gente vai falar um pouco disso, ou que já fizeram uma tentativa de suicídio, precisam ser focadas em outro nível de prevenção. E as pessoas que já tentaram ou que são sobreviventes, né, sobreviventes de suicídio, ou seja, os familiares de pessoas que morreram por suicídio, precisam de um outro nível de intervenção que a gente chama de prevenção terciária. Então, a gente está falando, né, de novo, de um fenômeno que é muito complexo e que a gente não tem saída simples. Aí, nesse ponto, eu quero só destacar que de períodos como esse, do Setembro Amarelo, para a gente falar sobre o assunto, mas precisa ser uma comunicação adequada, né? Em geral, recomenda-se, vamos falar sobre isso, vamos trazer profissionais que possam discutir isso de uma forma adequada, porque o falar pelo falar também não vai resolver. A gente tem que ter uma comunicação É o que nós chamamos de linguagem cidadã. Exatamente. Compromisso constitucional. Perfeito. Linguagem cidadã. Exatamente. E aí, nesse papel, né, que não é só um papel técnico, ele é mais amplo, né, tem uma condição de cidadania, de direito à informação adequada e tudo, a gente pode falar também da questão desses mitos. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, quem quer se matar, se mata, não fica aí ameaçando, não fica aí falando. E isso não é verdadeiro. A maioria das pessoas que morrem por suicídio são pessoas que, em algum momento, podem ter feito, né, tentativas de comunicação sobre esse fato, ou da intenção e etc. Mas se eu, que estou na sociedade, né, não falo sobre o assunto, como que eu vou poder acolher? Então, isso não é um problema individual. Sou eu que não quero ouvir, sou eu que não quero escutar, eu sou uma pessoa ruim? Não, não é nada disso. A gente não é educado a ter essa escuta especializada, esse olhar atento, porque nós também não fomos educados para isso. Então, é muito difícil para nós, né, pessoas em geral, escutarmos, né, esses sinais. E isso é uma coisa que, inclusive, machuca muito as pessoas que perderam alguém para o suicídio. Aquela ideia que muita gente fala, mas eu perdi uma pessoa, um amigo, um familiar, eu nunca percebi nada, eu nunca vi nenhum sinal. E quando a gente fala sobre suicídio, é importante dizer, existe um espaço, né, que é muito interno, que é do sofrimento muito interno da pessoa, e que provavelmente não vai se mostrar e que a gente não vai conseguir acessar. Então, todo o nosso esforço em falar de prevenção de suicídio, intervir nisso, é no sentido de valorizar a vida, sim. Que as coisas não precisam ter um ponto final. Elas podem ter um ponto e vírgula. E a gente sair para construir outras alternativas. Só que isso também não dá para fazer sozinho. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, que as ocorrências de suicídio elas ocorrem sem aviso, é porque a gente não vive isso o tempo inteiro, a gente vive ambivalente. Quem está no nível de sofrimento tão profundo, enfrentando pensamentos de morte, planejamento de tentativas de suicídio, ou tenha passado por uma tentativa de suicídio, ou seja, isso é progressivo, essas pessoas estão numa condição de sofrimento muito grande. E aí falar sobre isso não é fácil. Demonstrar isso não é fácil e nós que estamos ao redor também não é fácil perceber. Por isso a importância de falar. É preciso falar sobre suicídio para que as pessoas que, inclusive, estão enfrentando esse sofrimento e essas ideações possam se sentir acolhidas, possam encontrar espaços de escuta. Então, é uma mudança de paradigma, né? Eu acho que você já está indo numa provocação que eu ia te fazer, que eu acho que você já está trazendo muito legal, que é essa questão do pensamento, né?
Como é que é esse pensamento? O que passa na cabeça do suicida, né? E assim, qual é essa diferença? Eu sempre tive essa curiosidade técnica de pensar em suicídio e da ação suicida planejada, né? O suicida, assim, com a tentativa. Qual é essa diferença, né? Do planejamento ou do pensamento? Que a gente tem, um pensamento, mas não tem um planejamento, né? Como é que é isso? Esclareça aqui para todos nós. Aliás, ouvidores em ação. Muito importante essa perspectiva que ela vem trazendo, porque o nosso cotidiano de escuta ativa nos atendimentos, seja demandas internas funcionais, né? E seja registros do cidadão que recorre a um serviço, a gente tem até um atendimento que não está muito claro, ele não está expressando muito bem, está trazendo uma angústia, um sofrimento, ou seja, essa habilidade que o profissional que trabalha e escuta, né, precisa desenvolver e prestar conhecimento para essa pauta também é nossa, né? E aí, Adriana, eu vou deixar você falar. Fala para a gente aí, qual é essa diferença entre pensar em suicídio e o da ação suicida planejada? Então, a gente costuma dizer, né, que isso é uma progressão, porque é assim, é um sofrimento existencial e isso é progressivo. O sofrimento não vai parar só porque a gente quer que ele pare, né? Então, quando ao longo da vida a gente pode enfrentar alguma questão, alguma dificuldade, algum constrangimento pessoal, alguma situação, quem nunca pensou alguma coisa do tipo, ai, gente, queria morrer ou queria sumir, né? Eventualmente a gente pode ter, todos nós aqui, algum pensamento nesse sentido. E aí, isso pensei em morte, ou pensei em sumir, ou pensei, ai, de repente me mato, enfim. Então, isso é um pensamento eventual, que pode acontecer em algum momento, um ponto crítico e tal. Mas não necessariamente ele vai permanecer conosco, esse pensamento. Não necessariamente ele vai se repetir. Não necessariamente a gente vai pensar isso várias vezes. Quando esse pensamento já chega para nós, né, de uma forma mais contínua, várias vezes a gente pensa nisso, em várias situações, isso vai aumentando e vai aumentando, isso vai gerando outros pensamentos associados, pode ir gerando outros pensamentos, como, por exemplo, não só pensar se eu morrer era melhor, mas começar a pensar, mas se eu fosse me matar, o que eu faria? E como será que eu agiria? E como que eu prepararia isso? E como que... Aí a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando numa ideação suicida, num pensamento mais estruturado sobre isso. Existem algumas frases que às vezes as pessoas pensam e às vezes elas começam a verbalizar. Como, por exemplo, eu preferia estar morto. Ou eu não posso fazer nada com o que está acontecendo, não posso fazer nada com o que está me causando sofrimento. Ou então, eu não aguento mais. Ou, eu sou um perdedor, eu sou um peso para as outras pessoas. Se eu sumisse ou se eu morresse, os outros vão ser mais felizes do que eu, ou mais felizes sem mim. Então, esse tipo de frase pode ser que a gente pense, não necessariamente a gente diga, pode ser um sinalizador desse nível de sofrimento intenso. E aí a gente ficar convivendo com essas ideações, né? Que aí é uma ideação suicida. E aí a gente pode ir progredindo e passar por uma fase do que a gente fala de planejamento suicida propriamente dito, em que as pessoas em grande sofrimento, as pessoas vivendo essa ambivalência do sofrimento e do viver, elas podem passar a fazer planejamentos estruturados sobre isso. E algumas pessoas sobreviventes de suicídio relatam, ou pessoas que tiveram tentativas e que buscaram ajuda, relatam que às vezes planejaram isso por anos, sem ter necessariamente falado nada disso, né, para ninguém. Então, essas são algumas questões, né, que a gente pode pensar, que a gente pode conviver. E aí, por isso é tão importante que a gente consiga abrir o espaço para falar sobre isso, para que quando alguém estiver fazendo uma ideação suicida, fazendo algum planejamento suicida, possa se sentir mais acolhido para falar disso com as outras pessoas, com as pessoas que confiam e que estão próximas. Olha que interessante que a Ana Ventura... Olha, quero dar boa noite a tantas pessoas queridas. Glória, as nossas queridas e as nossas assistentes sociais. Nossa, se eu nomear aqui novos seguidores, muito obrigada, todos aqui apoiando aí. Mas olha aqui a pergunta de Ana Ventura, olha que interessante, gente. Seria uma sinalização?
E quando a pessoa não tenta o suicídio, mas tem uma postura de quem já morreu, ainda em vida? Ana Ventura maravilhosa, nossa mestra absoluta. Excelente, sim, nossa mestre. Então, essa pergunta, Ana, é interessante a gente pensar que quando a gente fala de prevenção de suicídio, existem outros temas que estão intrinsecamente associados, né? Como, por exemplo, a prática da autolesão, né? A prática hoje muito, por exemplo, falada, né? Principalmente os adolescentes, a prática do cutting, né? As pessoas se cortam para direcionar o sofrimento psíquico para alguma parte do corpo. Então, a autolesão provocada, que não necessariamente também vai ser a morte por suicídio, finalmente, e essa atitude de autoabandono, né? O autoabandono, que às vezes algumas pessoas dizem, fulano parece que já morreu, que é esse desinvestimento na vida, né? Desinvestimento no prazer de viver. E aí a gente precisa pensar que em situações desse tipo também é necessário o mesmo tipo de ajuda e de intervenção para que a gente previna que essa pessoa possa progredir para um comportamento de autolesão e de automutilação, né? Então, é importante pensar que não sempre a gente vai ter alguém num padrão de que vai ter um impulso e imediatamente cometer o ato, mas a gente pode sim ter alguém com comportamentos de risco, de alto risco, se expõe todo o tempo a risco. Isso não estou falando de quem gosta da adrenalina, mas eu estou falando de um lugarzinho que é um pouco mais perigoso, né? De comportamentos ostensivamente de risco, né? Olha, aqui tem interessante aí na Letícia, lindona, beijos. Costumam dizer que a pessoa com ideia suicida costuma dar sinais de que irá atentar contra a vida. Não sei se procede. Iná Fala mais maravilhosa. um pouco disso. Que é a questão que eu acho que já vai para a quarta questão. Eu anotei umas questões aqui com você, vamos ver. A questão do consumar o ato, né? Isso pode acontecer, o suicídio pode acontecer por causa de uma depressão, por exemplo? E Sim, pensando nesse caso também, né? Procede o que ela perguntou? com certeza. Iná, essa questão de dar sinais, eu tenho uma preocupação de falar sobre isso, porque, sim, a gente precisa abrir a fala, né, o diálogo sobre o suicídio, porque podem existir sinais ou falas, como, por exemplo, essas comunicações que eu mencionei, né? Essas falas que às vezes parecem aleatórias, mas que elas podem estar associadas a algum conteúdo emocional. Entretanto, eu tenho uma preocupação muito grande de falar dessa questão dos sinais, porque, às vezes, as pessoas que perderam alguém para o suicídio, né? Um ente querido por suicídio, se sentem muito culpadas ou muito doloridas, achando que deixaram de fazer alguma coisa ou que falharam e não perceberam os sinais. E muitas vezes não vamos ter sinais. Ou vamos ter sinais que não vamos conseguir interpretar. E aí, de novo, né? Existe um campo que é muito interno do sofrimento do eu, que está lá dentro e que a gente não vai acessar. Então, qual a diferença entre falar sobre isso e prevenir, ver os sinais e prevenir? A diferença é que se eu abro a possibilidade de falar sobre o assunto, é possível que a pessoa traga essa necessidade, ou essa dificuldade, ou esse sofrimento, para que nós possamos apoiá-lo. E muitas vezes as pessoas não vão conseguir, mas quando consegue, é possível que a gente tenha algum tipo de intervenção. Mas atenção, nem todo suicídio a gente consegue prevenir. Porque essa ideia de que vamos prevenir toda e qualquer situação, ela não é verdadeira. E tem situações que a gente não vai conseguir atingir. Então, a gente trabalha para que a gente atinja o maior número de pessoas, mas sabendo que não é toda situação e todo sinal que a gente vai conseguir perceber ou que a gente vai conseguir resolver. Não, perfeito. Essa consciência passa pela informação, ou seja, a prevenção não só de quem, né, e pode idealizar, né, pelo estado de sofrimento, como também um familiar, né, porque o impacto, como a doença da oncologia, né, como um câncer também impacta a família, né, quando o paciente tem um diagnóstico oncológico, é um estado de sofrimento para toda a família, né? Então, eu imagino, para quem convive com um suicida, né? com uma tendência suicida, o filho, o sobrinho, o cônjuge, não importa. Um ente querido, né? que vivencia e quanto... Eu queria que você pensasse um pouquinho, porque antes que eu vá para a próxima, a gente refletir um pouquinho para o espaço institucional, né?
porque as pressões, todos os impactos, como você mesmo disse no início, é uma conjunção de fatores que pode condicionar o indivíduo a tomar uma decisão dessa, né? Escolher esse caminho. É o estado de desespero, o hábito de sofrimento do ser humano. Mas, assim, esse espaço de pauta nos espaços institucionais são muito importantes também, porque eu tenho acompanhado, especialmente nesse mês, né? Aí a gente se aproxima, lembrando que Setembro Amarelo é setembro, outubro, novembro, essa pauta é sempre. Mas a data ela é realmente importante para sempre nos buscar fontes fidedignas de informação. E aí, eu acompanhando alguns casos, espaço empresarial, pessoas sofrendo pressão. Quer dizer, eu não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, que é a pressão, que é a culpa da empresa, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, é uma conjunção de fatores no espaço empresarial, culturas, né, muito intimidadoras, é uma conjunção de fatores e que aquela pessoa muito vulnerável, adoecida, né? E aí eu penso assim, no espaço empresarial, é para a gente levar essa pauta para a gente ver um colega que está em silêncio, às vezes é um colega que está se ausentando. É humanidade, é empatia. A prevenção é por aí também, não é, Adriana? Olhar o próximo com amorosidade, que é a pauta do nosso canal aqui. A amorosidade é maravilhoso para com o próximo e para consigo mesmo. E aí, só queria que você falasse um pouquinho para depois a gente falar sobre o luto do suicídio. Nós temos aqui 19h37. Eu acho que ainda dá tempo para mais essa linha. Tá bom. Quer falar um pouquinho? Eu acabei não respondendo a situação anterior, né, da questão do transtorno psiquiátrico, né? As pessoas verdade. perguntam muito. Todo mundo que se mata é porque estava em depressão, porque tinha um transtorno psiquiátrico, etc. E não necessariamente. Quando a gente pensa em suicídio, existem alguns fatores de risco que vão, né, somados, aumentando a possibilidade de risco para uma morte por suicídio. A gente até evita falar temas como tendência suicida ou suicida, porque isso gera um estigma social, né? Então, a gente fala as pessoas que morreram por suicídio, né? A pessoa que perdeu alguém para o suicídio. E aí, essa questão do transtorno psiquiátrico é algo que sempre aparece. A depressão, ela é um fator de risco alto para suicídio. Existe uma incidência muito grande de pessoas em condição de depressão que fazem ideações e tentativas de suicídio. Porém, ela não é o determinante, né? Qualquer outra condição de adoecimento mental pode também ser um fator de risco. E se a gente está pensando, né, dentro desse exemplo que você trouxe, a pessoa numa cultura, numa sociedade opressora, sem cuidados e etc., imersa no sofrimento emocional muito grande, com sofrimento individual, existencial muito grande, sem rede de apoio, sem condições de acesso a serviços de saúde, né? E que, de repente, está aí também com um transtorno psiquiátrico, que sofreu abuso na infância, que tem uma condição de dependência química, álcool, outras drogas, que convive com dor crônica. Então, todos esses são fatores que vão associando maior risco, mas nenhum deles é determinante, porque senão todas as pessoas que tivessem qualquer um desses fatores teriam por suicídio. Então, a gente não pode definir um único fator, mas quanto mais fatores associados, mais difícil. Então, a condição social, econômica, o vínculo com o trabalho, a forma de se relacionar em sociedade, nos impacta sim, e pode nos expor a uma maior condição de risco, a nós todos. Perfeito. E eu acho que já fica perfeita a próxima provocação aqui sobre o luto. Vamos falar de fato dele, né? Como nós começamos. Nascer e morrer é um processo humano, né? E aí é da vida, né? Não sei se eu estou usando o termo certo aqui, né, gente? Me corrija, doutora Adriana, por favor. Estou falando aqui na minha linguagem aqui humilde, aqui, como cidadã, como pessoa aqui. O luto por suicídio, ele é diferente de outras experiências de luto, por exemplo? Ele tem... Ou seja, o luto, ele por suicídio, ele é diferente... Sei lá, fala um pouco disso aí. É diferente de outros casos? Peculiaridade, sim, né? Quando a gente fala de luto, né, de uma maneira geral, a gente está falando de uma reação psicossocial normal diante da perda
de algo significativo. E aí, quando eu estou falando algo, pode ser um vínculo, uma pessoa, um status, uma identidade, coisas que não são só a morte, né? Então, as perdas de algo que é significativo para mim vai gerar um processo psicossocial normal de enlutamento. Então, isso seria, a grosso modo, a experiência do luto. E vai exigir um processo de reorganização individual e coletiva também. Então, toda vez que a gente tiver uma perda significativa, a gente vai entrar nesse processo normal de luto. Entretanto, a morte por suicídio, né, perder alguém para o suicídio, traz uma série de complexidades adicionais a esse processo de luto, que já é em si um processo extremamente difícil, né? Todos nós temos as nossas experiências de luto. Hoje, inclusive, por exemplo, a gente pode falar de um luto coletivo em função da vivência da pandemia do Covid-19. Então, tudo isso vai ajudando a construir mais condições de vulnerabilidade para nós, né? Vulnerabilidade emocional. E aí, pensando nesse cenário, se a gente pensa na lógica, né, de viver um luto por suicídio, a gente está falando de um luto que enfrenta, em geral, uma morte trágica, uma morte inesperada, muitas vezes com o uso de situações violentas, né? Agressivas ou violentas, né? E que tem um fator que é muito desorganizador para todos nós, que é a questão de perder aquele ente querido para esse tipo de morte específica. Então, isso nos desorganiza muito. E aí, isso, obviamente, vai trazer consequências para o nosso processo de enlutamento. Sempre que a gente está vivendo alguma condição de luto, é muito comum a gente passar por experiências que nos geram culpa. E aí a culpa, ela acaba em algum período desse luto sendo muito companheira nossa. Isso pode ser mais, pode ser menos, porque enlutamento também não é matemático. Mas se a gente está falando num enlutamento de morte por suicídio, essa culpa, ela cresce exponencialmente. Vai desde essa fala de achar que a gente tinha que ter entendido o sinal, que a gente tinha que ter prevenido, que a gente tinha que ter impedido, que é uma falsa ideia. A gente não vai conseguir acessar o outro para tomar a decisão por ele. Então, por mais que a gente trabalhe na prevenção, existe esse espaço que a gente não entra. Então, se eu perco alguém para o suicídio, esse processo de culpa, de dor, né, dessa perda, ela aumenta muito. Em geral, quando as pessoas, também é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Deixou algum registro? Tem algum bilhete? Tem alguma carta? O que as pessoas estão querendo saber? Elas estão querendo saber se tem uma explicação. Porque essa dor de perder alguém para o suicídio e vivenciar esse luto é tão grande que eu quero uma explicação para eu me segurar. Só que esse pode ser um caminho mais doloroso, porque mesmo que o indivíduo deixe lá uma carta dizendo foi por isso, por causa do fulano, por causa do ciclano, isso é uma explicação rasa. Isso não dá conta da totalidade de um sofrimento que faz com que alguém morra por suicídio. Então, é importante a gente pensar que o estigma social também de alguém que perdeu uma pessoa, um ente querido para o suicídio, é muito grande. E, em geral, as famílias, elas ficam isoladas. Quando morre alguém, fora a pandemia, né? O que normalmente acontece? A gente vai lá, a gente se oferece, a gente acompanha, né? Tem toda uma ritualística, etc, etc. E quando alguém morre por suicídio, algumas famílias optam por não receber esse apoio ou as pessoas não conseguem dar apoio. Seja porque discrimina, começa a fazer julgamento de valor. Nossa, o que tem nessa família? Porque fulano morreu. O que será que aconteceu? Por que ele se matou? E aí essas perguntas, elas diminuem o que você chama, né, Kelly? De amorosidade, de cuidado, de suporte, da verdadeira empatia, que é se colocar no lugar do sofrimento do outro. E as pessoas ficam no campo dessa curiosidade. Então, o que acontece em geral? Elas deixam de ofertar apoio. Elas ficam nesse campo do julgamento superficial. E muitas vezes as famílias se sentem envergonhadas, porque elas também não conseguem explicar com facilidade por que aquela pessoa se foi dessa maneira. E aí elas também se encolhem. E na medida que elas se encolhem, elas recebem também menos suporte. Então, esse luto, ele tem um potencial para ser um luto com ainda maior dificuldade de enfrentamento. Não significa que todos vão gerar adoecimento, mas existe um potencial maior para gerar alguma condição que exija uma intervenção profissional de apoio. Sensacional, gente. Olha aqui, olha, querida Adriana.
Muita gente querida aqui participando, muito obrigada. O projeto Adeus Linfoma, que é o mês de setembro, né? De conscientização aí de doação de órgãos. Muito obrigada pela participação. Meu novo amigo aí de rede está falando aqui da importância desse bate-papo, né? Porque essa discussão aí, esse é o propósito nesse encontro aqui, gente. Esse é o objetivo. Ó, querida Glória, que é um profissional que cuidou de mim, e ela também tem uma linha de frente maravilhosa como profissional na área de saúde pública. Então, ela também transita com esse público, com as nossas causas, né? Que ela trabalha com a saúde da família. Então, assim, é muita gente aqui bebendo aqui da sua aula maravilhosa. Está quase acabando. Mas aí, Adriana, eu queria que, antes de acabar, um muito importante a gente falar, são 15 para as 46, 19h46. Muito importante, que a gente não vai deixar de registrar aqui, porque quem chegar nessa live assistindo depois, ela será salva no canal YouTube do Ouvidores em Ação, para que vocês possam multiplicar posteriormente, ficará salvo no Instagram. Mas aí, muito importante deixar aqui o caminho. Então, para o espaço da instituição organizacional, para a família, para o vizinho, para o amigo. Qual é o caminho? Como procurar ajuda? Onde procurar ajuda? Fala para a gente aí os principais. Lembrando que nós estamos falando do Brasil todo, Ouvidores em Ação no Brasil todo, e o canal Dose de Imunidade Amorosa também acolhe muitas pessoas queridas de várias regiões. Que a rede de oncologia, assim, cresce, a gente se engaja, a gente é apaixonado pela vida. Pacientes oncológicos, nós somos apaixonados pela vida. Primeiro caminho, até aquele último fio, 1% de vida. Eu vou lutar pela minha vida com todas as forças. E esse é o nosso compromisso terreno, né? E tem muito a ver com o que a gente está falando aqui também. Saber lidar com a vida e saber lidar com a morte. Mas precisamos lutar por ela, porque ela é um direito e é uma bênção aos meus olhos aqui. Fala então pra gente aí. Depois eu vou para os 54, eu interrompo você. Fala lá. Tá bom. Pro final. Essa é uma coisa interessante, assim, da gente falar, né? E isso é uma coisa que a gente comenta sempre quando vai se aproximando do Setembro Amarelo, né? As pessoas precisam falar sobre o tema, mas elas precisam sinalizar os lugares de cuidado e de busca de ajuda. Porque quem está ouvindo isso pode estar em sofrimento, pode estar enfrentando isso, e ela precisa saber onde ela pode buscar ajuda. E aí, uma das coisas importantes de falar é o seguinte: se a gente, e as pessoas às vezes me perguntam, Adriana, se eu me deparo com alguém que eu acho que está em risco de suicídio, o que eu devo fazer? A gente sempre incentiva que a gente consiga encaminhar essa pessoa de alguma forma amorosa a buscar um serviço de saúde, a buscar um espaço de cuidado, de orientação. E essa seria a recomendação máxima: procurar um profissional especializado da área. Aí eu estou falando diretamente, um médico, psiquiatra, um psicólogo, profissionais especializados sobre isso. Mas a gente sabe do grande preconceito que existe das pessoas em buscar essa ajuda. Por exemplo, eu achei essa analogia muito interessante que eu ouvi da Karen Scavacini essa semana numa live sobre suicídio. Se você tiver um problema oncológico, você vai virar e dizer assim: não vou tratar não, deixa que eu resolvo sozinho? Não, você vai lá buscar ajuda, orientação, tratamento e lutar por esse 1%. Então, se eu estou num sofrimento existencial tão grande que eu preciso de uma ajuda, aí porque eu tenho que ir no psiquiatra ou no psicólogo, eu vou dizer: não, eu não vou, não, pode deixar que eu resolvo sozinho, é uma grande inverdade, né? É uma grande mentira para nós mesmos. Então, a gente precisa atravessar isso. Só que, muitas vezes, a pessoa não vai chegar nesse lugar para o atendimento. E aí, como que eu, pessoa comum, eu posso lidar com isso? Então, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, inclusive, em parceria aí com o Ministério da Saúde brasileiro, né? Tem publicado uma série de informações. Existe hoje um canal estruturado do CVV, através de uma ligação gratuita do Brasil inteiro para o número 188. Também é possível acessar o CVV pela internet. Eles também fazem atendimento no chat, né? Então, você pode ser atendido por um
uma pessoa do CVV que vai te ouvir sem julgamento, é muito importante dizer isso. É uma escuta sem julgamento, né? Não vai dizer assim, isso é falta de Deus, ou isso é falta de amor, ou porque você não tem amor à vida. Quem está no sofrimento existencial desse, não é falta de nada, é preciso de cuidado. E é isso, é essa escuta sem julgamento. E aí, nesse lugar, né, no CVV, inclusive tem uma alternativa que eu vi recentemente, que eles chamam de gamer, que é um life gamer, que é uma alternativa que também foi criada para atingir os adolescentes que ficam lá nas redes sociais e etc., jogos e não sei o quê, que as pessoas também podem se voluntariar para interagir com os adolescentes, poderem usar essa alternativa. Recomendo para quem é aí do jogo que conheça, porque é muito interessante. Olha, excelente. Então, assim, a gente tem alternativas para buscar. E existe um outro serviço que se chama Mapa de Saúde Mental, que quem quiser se aprofundar sobre essa informação, no Instagram ou no site do Vitaleri, que é um instituto que trabalha com prevenção do suicídio, eles têm lá uma divulgação sobre isso, quem quiser jogar no Google também, onde eles dão toda uma rede de serviços de saúde espalhadas pelo Brasil, porque quando a gente está falando de prevenção ao suicídio, a gente precisa falar de cuidado em saúde mental, de autocuidado, cuidar de si, cuidar do seu emocional, das suas vulnerabilidades. E sempre que a gente identificar que alguém pode estar em risco, recomendar, ouvir atentamente, ouvir empaticamente, evitar aquela conversinha mole de dizer, ah, nossa, que difícil, hein? Ou então de dizer, ai, para de pensar isso, porque isso não vai sumir porque a gente falou isso. A gente precisa ouvir com empatia e sempre recomendar de maneira calma, tranquilo, incentivar essa pessoa a procurar serviços de saúde, a procurar serviços de saúde mental e que essa pessoa, se a gente identificar que está em risco de imediato de alguma tentativa, a gente não deixe essa pessoa sozinha, a gente possa identificar serviços de saúde para intervenção imediata e comunicar a pessoas de confiança dessa pessoa em risco. Então, tudo isso são cuidados. E aí vale lembrar, né, gente? Serviço público, UPAs, postos de atendimento, centros de apoio psicossocial e principalmente o CVV, através do 188, que de fato é a porta de entrada para orientar e direcionar. Acho que é isso, Kelly. Perfeito. Olha, gente, fiquem tranquilos que nós vamos fazer uma postagem com essa devolutiva, com todas essas indicações que a Adriana nos trouxe hoje, né? Fazer um post informando as referências. E olha, a gente está quase acabando, ó, tá quase. Olha, a gente quer aqui pedir para você, Adriana, você faz um trabalho incrível, né? E forma também profissionais de diferentes segmentos de atuação. Ela também é uma professora que oferece formação para profissionais e até como pessoa para aprender, porque, sobretudo, o aprendizado é, antes de tudo, para nós. Então, ela também oferece esse curso de formação. Esse ano eu não consegui, mas no ano que vem eu hei de fazê-lo. Então, assim, é muito importante orientar para todas as instituições. Coloca aviso, ó, esses avisos, o número, coloca no ponto de acesso, sei lá, colocar no celular uma indicação, agenda de papel, quadro de murais da instituição, sei lá, das páginas virtuais das empresas, né, intranet, sei lá, redes sociais, o tempo inteiro a gente multiplicar essa informação. E eu acho que você faz isso brilhantemente e capacita esses profissionais. Depois vamos deixar também o seu contato para quem buscar e desejar aprofundar, porque tem muito assunto para falar sobre isso. O nosso papo prévio, né, Adriana? É muito detalhe. E a gente não vai esgotar aqui. A gente quer deixar gostinho de quero mais, né, Adriana? A gente vai voltar, se Deus quiser, para uma outra oportunidade. E aí, um outro destaque também, né, não só da importância da capacitação dos profissionais que também da área de saúde, mas também de atendimento de qualquer segmento de negócios, né? Então, inclusive, falando para os nossos queridos ouvidores em ação, a área das ouvidorias, que pode também ser multiplicadores desse tema, e nós temos entidades, instituições que a ouvidoria ela é muito atuante e ela atua proativamente, ela também tem a função pedagógica, então ela atua brilhantemente nessas causas, nessa luta, como o movimento Ouvidores em Ação. E, por fim,
é a gente despertar consciências, né, Adriana? Vamos despertar consciências, autoconhecimento é o caminho para que a gente possa ajudar. A gente também, com o estado de sofrimento do outro, é uma oportunidade de a gente aprender, a gente também crescer, porque a gente ser generoso com o próximo, auxiliar o próximo, a gente auxilia a nós nesse processo. E aí, Adriana, tá acabando, né? Deixa uma mensagem aí pra gente, especial, uma lição assim que, sei lá, alguma coisa importante que transformou a sua jornada, quando você foi aproximando de mais essa experiência, né, dessa atividade que você desempenha, porque ela tem uma longa, larga experiência, que eu não falei aqui tudo não, gente. Experiência com a família, experiência com organização, experiência com saúde pública, enfim. Quer deixar uma jornada aqui pra gente aqui, para inspirar nós aqui, sairmos aqui revitalizados, lembrando que falar de suicídio, prevenção, morte é vida. É vida. Falar da morte é sinônimo de vida. Não é isso? Exatamente. Fala pra gente aí. Eu fui aprendendo ao longo aí dessa jornada, né, pessoal e profissional, porque ela não dá para ser só profissional, né, que a gente precisa desenvolver o trabalho de educar para a morte. Quando a gente fala de educar para a morte, é isso, é trazer esse tema no nosso dia a dia. Não é que a gente vai ficar pensando o tempo todo na morte, mas que a gente possa nos educar sobre a importância da vida, entendendo que ela tem uma finitude. Exato. Perfeito. E quando a gente está falando da prevenção do suicídio, a gente não está dizendo que o sofrimento não é suficiente. Pelo contrário, a gente sabe que é sofrimento existencial e que alguém que morreu por suicídio não chegou até lá por acaso. É realmente uma condição extrema e a gente precisa, né, nos apoiar. Nós precisamos nos apoiar e nos cuidar, porque todos nós podemos vivenciar esse risco. E aí eu acho que é importante a gente se educar empaticamente, ouvir de forma verdadeira. Não no sentido de eu escutei por escutar, mas é aquela escuta que abraça, ela é aquela escuta que permite que o outro se mostre para que a gente possa, de fato, acolher. E eu acho que essa é a lição maior que eu aprendi. E que muitas vezes não é fácil, gente. É difícil, dói, incomoda, mas é um exercício que a gente precisa fazer continuamente. Porque os desafios, eles não vão sumir. Mas quem sabe a gente consegue se apoiar para, ao invés de botar um ponto final na nossa história, a gente conseguir botar um ponto e vírgula naquele momento e prosseguir para buscar uma outra escrita, uma outra narrativa de vida daí para frente. Obrigada. Ai, Adriana. Gente, olha, muito obrigada, audiência. Obrigada, doses de imunidade amorosa que nos acompanham. Obrigada, ouvidores em ação que, porventura, tenham passado por aqui. Muito obrigada a todos. Aqueles que assistirem posteriormente, multipliquem. E eu quero, assim, registrar não só a gratidão publicamente a você, mas também que se voluntariou, né, aqui com a sua contribuição, com o seu conhecimento. E agradecer a todos que participaram ao vivo, né? Eu acho que é muito importante também. E essa interação que a gente teve aqui, dá vontade de ler, acompanhar, mas nem sempre a gente consegue dar conta, gente. O óculos aqui tem que renovar. Vamos fazer aquele sorriso, porque depois a gente faz a foto para publicar. Vamos lá, hein? Ó, beijos no coração de todos, uma excelente noite. Adri para os íntimos, gente. Adriana, obrigada por tudo. Obrigada pelo seu trabalho maravilhoso. E muita gratidão a todos que ficaram conosco. Uma ótima noite e até breve, gente. Acompanhe a nossa jornada aí que vem programação legal. Beijos. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a todos.